lá para mais um Bom Dia Mai, aquele nosso bate-papo sobre todos os assuntos que impactam os mercados domésticos e internacionais. Começando pelo mercado doméstico, hoje de manhã o mercado já abriu aqui com notícias de que a produção industrial recuou 0,3% em julho, contra uma expectativa de expansão de 0,5%. Isso é na base mensal, ou seja, em relação ao mês de junho. Chama atenção porque foi exatamente a indústria, né, um dos principais propulsores desse PIB positivo no segundo tri. O PIB na semana passada, divulgado na semana passada, ele subiu 0,4% no trimestre, contra uma expectativa de 0,2%, e a indústria foi um dos setores que mais impactaram esse resultado positivo. E aí o que a gente viu é que no mês de julho, pelo menos, a indústria já tem uma piora, dados preliminares de agosto também não sugerem um desempenho positivo da indústria, e aí é esperar como é que vai fechar esse terceiro trimestre, né? Assim, julho não foi bom, agosto preliminarmente também não parece legal, e esperar como vai ser setembro, para ver se aí no terceiro trimestre a gente tem uma indústria ajudando ou não ao crescimento do PIB no trimestre. Na relação interanual, ou seja, em relação a julho de 2018, a indústria também recuou, foi 2,5%, a expectativa também já era de um recuo mais fraco, de 1,2%. Na parte política, né, trazer um pouquinho de política, porque hoje Brasília volta a funcionar normalmente, então os jornais trazem muitas estratégias que o governo estaria usando para aprovar a nova CPMF, né? Então, lembrando que aquelas inúmeras propostas de reforma tributária do governo, do Senado e a da Câmara, a do governo conta com uma nova CPMF, né, um imposto parecido com a CPMF era antigamente, de tributações sobre movimentação financeira, e uma dessas estratégias usadas pelo governo seria exatamente provar que ao implementar a CPMF, o emprego poderia desonerar a folha de pagamento e aí com isso produzir mais emprego, né, ajudar o mercado de trabalho. Inclusive o governo sugeriu também um período de testes para que esse imposto fosse implementado e que a gente pudesse ver de fato se teve impacto no mercado de trabalho. Assim, Congresso em geral ainda é contra o tema, né? A gente sempre fala aqui que a CPMF ela foi muito demonizada, ninguém quer ouvir falar, mas hoje a gente destaca duas falas. Primeiro, do Aguinaldo Ribeiro, que é o relator da reforma tributária na Câmara, dizendo já favoravelmente em relação, óbvio, à redução de folha, a alteração de imposto de renda, que são dois temas que não contam originalmente da proposta da Câmara, ou seja, ele iria incluir esses dois temas na proposta da Câmara, mas ainda conta contra a CPMF. E na outra linha, o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, dizendo que todo mundo acena positivamente a uma implantação de um imposto do modelo IVA. O que é isso? Imposto ao valor agregado, né? Então, ou seja, tanto Câmara quanto Senado, quanto o governo são favoráveis à adoção de um imposto único que agregue outros impostos, só que ele ainda tem dúvidas sobre a necessidade de uma nova CPMF. Então, assim, o que parece é que os entes eles estão ali tentando chegar a um denominador comum para a reforma tributária, mas que a CPMF ainda sofre muita resistência, né? Ainda teria um trabalho bastante grande para ser feito, até mesmo junto aos parlamentares, para que eles aprovem o texto, também passem para as suas bases, que seria necessário, né? Então, que seria principalmente mais fácil uma volta da CPMF. É claro que a gente não imagina uma volta simples da CPMF somente por aumento de carga tributária, né? Ela faz parte de uma proposta maior, em que os tributos no país eles seriam simplificados, né? Então essa adoção do modelo IVA, ele congrega, você agrega alguns impostos, e aí a diferença é que o modelo da Câmara, do Senado e do governo, eles diferem sobre quais impostos seriam agregados, e isso facilita a estrutura tributária, e a proposta do governo ainda conta com a adoção de uma CPMF, exatamente para você desonerar a folha e ajudar aí a um impulso maior no mercado de trabalho. A gente vem acompanhando o tema da tributária,
é um tema que a gente imagina que dificilmente seja aprovado e finalizado esse ano. E aí, ficando para 2020, a gente conta aí com um imbróglio adicional das eleições municipais que começam, né, no ano que vem, 2020, final de 2020 é eleição. Tem eleições municipais e assim, quando a gente fala em tributo, por exemplo, o ICMS conta com parcela de municípios e aí isso pode trazer aí um adicional que hoje impacta menos o cenário, né? Mas enfim, a complexidade do tema faz com que seja muito difícil a gente conseguir finalizar e aprovar em 2 turnos, chegar a um denominador comum, aprovar em 2 turnos, Câmara, Senado e finalizar para a sanção do Bolsonaro ainda esse ano uma proposta tributária. Passando para mercado externo, hoje a gente terá uma votação no Reino Unido, exatamente para tentar impedir aí a saída do Reino Unido sem um acordo prévio, ou seja, um Brexit no deal, como os mercados chamam, né? Então, lembrando que o primeiro-ministro Boris Johnson, ele conseguiu um fechamento do parlamento entre a semana que vem até 14 de outubro, exatamente para não ter muito tempo para que se maneje qualquer acordo para a saída do Reino Unido, dado que em 31 de outubro é a data final de que o país deve deixar o bloco e assim numa tentativa aí última, um esforço para tentar evitar esse cenário, alguns rebeldes do partido dele e o partido da oposição se juntaram e vão votar hoje uma moção para que faça com que o Reino Unido permaneça por mais 3 meses na zona do euro. E aí a questão toda é a seguinte, o próprio Boris Johnson já anunciou que caso essa eleição seja vencedora, isso significa que os parlamentares não confiam no governo dele e ele promete chamar eleições gerais para 14 de outubro, que é exatamente quando o parlamento reabre, depois das 5 semanas fechado. Então, assim, vai ser uma eleição bastante acompanhada pelos mercados, inclusive aqui pela gente. Tá para acontecer por volta de 5 e 6 horas da tarde no Brasil, ou seja, próximo do fechamento do mercado, que é às 6. E o cenário está bem nebuloso porque caso os conservadores ganhem, o que é o partido do primeiro-ministro, isso quer dizer que o Reino Unido saia da zona do euro sem acordo, é o Brexit no deal. Agora, caso os trabalhistas, que são a oposição, ganhem, e aí a gente pode ter, por exemplo, uma oposição, um parlamento sob o comando do líder do Partido Trabalhista, que também é um líder de extrema esquerda e difícil entender, ler exatamente o que ele pretende para o país, dado todos os embates que ele teve com a Theresa May, que foi a primeira-ministra anterior ao Boris Johnson. Então, assim, tá difícil imaginar um cenário para o Reino Unido. A gente vê hoje a Libra se desvalorizando bastante, caindo ao menor nível desde 2016. E só lembrando que o Reino Unido, a saída do Reino Unido da União Europeia, ela foi aprovada em plebiscito em 2016, com 52% de aprovação, e desde então ainda segue-se nesse impasse entre saída com acordo e sem acordo, que acabou levando à situação que o país se encontra hoje. Passando para os mercados, as moedas emergentes em geral são mistas em relação ao dólar, algumas se valorizam, outras se desvalorizam. O nosso real está se valorizando depois aí de uma desvalorização recorde no dia de ontem. A curva de juros tem performance positiva aqui e as bolsas extremamente voláteis, inclusive já teve tweets do Trump essa manhã sobre trade war, notícias mistas, então a bolsa está operando com bastante volatilidade, ela já foi as máximas e as mínimas assim com pouquinho tempo de mercado aberto, então a gente imagina que vai continuar nesse pace, exatamente também por esse cenário mais incerto internacional. Por hoje é só, eu aproveito para lembrar vocês que nossos vídeos e textos ficam lá no nosso site www.mydigital.com.br. Espero vocês amanhã. Tchau, tchau.